Esta é a disciplina de prática trabalhista que eu, professora Evelise, vou ministrar para vocês. Na aula de hoje a gente vai entrar em alguns conceitos básicos para depois aprofundarmos um a um nas próximas aulas. Então nós temos aqui a definição do que é a prática trabalhista, que é essa disciplina que nós vamos trabalhar nesse semestre. É a área da contabilidade que trata as relações de trabalho do empregador e do empregado, atendendo às legislações específicas da área e formalizando através de relatórios e exigências legais. Então, tudo que diz respeito à relação do empregado com o empregador, desde o momento da contratação, da sua vida empregatícia dentro da empresa, até o desligamento do empregado, é esta disciplina que trata desses assuntos, dos cálculos, enfim, de todas essas relações de trabalho. Aqui eu coloquei dois conceitos básicos que a gente tem que ter em mente. O que é um empregador? A gente tem em mente que empregador é sempre uma empresa, né? Mas empresa não significa que ela precise ser uma pessoa jurídica. Pode ser uma pessoa física também. A gente pode usar como exemplo nós que temos secretárias do lar, aquela pessoa que nos auxilia lá nas tarefas do dia a dia. Ela também, nós somos empregadores em relação a ela. Tá? Então, nós somos pessoas físicas, não somos empresa, mas somos empregadores em relação a essa pessoa que trabalha conosco. E, por outro lado, nós que trabalhamos para empresas, essas sim são pessoas jurídicas que nos contratam para determinado tipo de serviço junto a ela. Então, o empregador é esta pessoa física ou jurídica que assume o risco do negócio que ele abriu, que ele empreendeu, admite o empregado e define a função, define salário, define jornada, define tudo que o empregado vai fazer na empresa dentro daquilo para qual ele foi contratado. Remunera o empregado e recolhe os seus direitos trabalhistas definidos em lei. Por outro lado, o empregado é aquela pessoa física, aí sim, o empregado tem que ser uma pessoa física que presta serviço àquele empregador, dentro das regras e normas que o empregador definiu e mediante recebimento de remuneração. Relações de trabalho. Quando o empregador e o empregado firmam um contrato de trabalho, eles vão definir quais são as relações de trabalho que eles vão ter durante esse contrato. Então, as relações de trabalho são firmadas entre o empregador e o empregado, mediante um contrato de trabalho que deve ser firmado entre as partes antes do início da atividade do empregado na empresa, que é um erro muito comum. Muitas empresas contratam um funcionário e ele começa a trabalhar antes mesmo de ter sido registrado. Isso é um erro, não só um erro, como você está infringindo a lei. Neste contrato vão constar qual cargo o empregado vai exercer, o valor do salário que ele vai receber e a forma de pagamento, o horário de trabalho que ele vai ter que cumprir, entre outras informações obrigatórias que a gente vai ver durante o desenvolvimento da disciplina. Dentro desse contrato de trabalho, existem duas situações: os direitos trabalhistas e os deveres trabalhistas do empregado. Os direitos trabalhistas, também chamados de proventos, são a parte positiva do salário. Então, pela contraprestação do serviço, o empregado tem alguns direitos trabalhistas. Aqui eu elenquei alguns, mas nós vamos ver vários outros e todos eles detalhadamente durante o decorrer do curso. Então, aqui estão só alguns e, assim, só citando, mas a gente vai aprofundar em cada um deles. Então, aqui o funcionário, o empregado, tem direito a salário, a horas extras quando a jornada dele for excedida, adicional noturno quando ele trabalhar entre 22 da noite e 5 da manhã do dia seguinte, comissões quando for o caso, ou seja, se ele for contratado para ganhar salário e comissão, muito comum para os vendedores, né, aquelas pessoas contratadas como vendedores,
Adicional de periculosidade ou insalubridade, dependendo da função exercida. Isso aqui também nós vamos aprofundar, porque são dois adicionais distintos e depende da função que o empregado exerce dentro da empresa, ele tem direito ou não a esses adicionais. Vale alimentação e fundo de garantia do tempo de serviço, conhecido como FGTS. Por outro lado, vem os deveres trabalhistas também, que são os descontos, que é a parte negativa do salário, que são as obrigações do empregado para com o governo, que são os impostos, né, que o empregado paga para o governo, e com a empresa. Aqui também elenquei alguns, tem vários outros, e a gente vai discorrer sobre eles em uma aula específica. Então, o INSS, que é a contribuição previdenciária, aquela contribuição que todo empregado tem para a sua aposentadoria, o imposto de renda retido na fonte, vale alimentação, a parte que o empregado tem que contribuir, e o vale transporte também, a parte que ele tem que contribuir para esses dois benefícios, né? E faltas e atrasos se o funcionário tiver. Isso aqui foi apenas uma introdução, como eu disse, e eu deixo aqui o link para vocês de um vídeo complementar no YouTube sobre esses assuntos também. Aí nós começaremos a aprofundar nesses assuntos a partir da próxima aula. Muito obrigada. Vocês têm mais um texto complementar também introdutório e uma atividade para fazer que está lá no Moodle, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e que tem as orientações e o prazo de entrega. Bons estudos e até a próxima aula.